pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, esta é a Cornélia e esse é o Pompeu, namorado da Cornélia. Bom, hoje eu vou falar pra vocês o ranking dos meus 13 livros favoritos de 2021. Lidos por mim, meu ranking. Não foram livros lançados em 2021 e é a minha opinião, você não é obrigado, óbvio, a concordar comigo, é só a minha opinião. E doeu colocar num ranking de ordem assim, mas vamos lá, e é isso aí. Antes de começar a ver o meu ranking, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você não gostar, depois no final você pode descurtir, não tem problema, mas já curte agora pra garantir, tá bom? E é isso. Vamos lá então. Por que 13? Porque eu favoritei 13 livros. E no meu top, eu não ia conseguir deixar nenhum favoritado de fora. Então, eu resolvi falar dos 13. E aí, eu coloco eles na ordem, tá bom? Então, a gente vai do 13º lugar até o primeiro lugar, que é o melhor livro que eu li este ano. Só mais uma coisinha antes da gente começar, que eu quero explicar o que é um livro favorito pra mim. Vocês sabem que eu fiz letras, eu li bastante sobre alguns tipos de literatura na faculdade, mas eu não levo isso em consideração. Os meus favoritos, a ordem que tá aqui, não é tipo, nossa, esse é o melhor livro mais bem escrito, o mais clássico. Não, é simplesmente o quanto o livro me tocou, o quanto o livro conversou comigo, tá? O quanto eles tocaram no fundo do meu coraçãozinho. É assim que começam meus favoritos. Então, começando em 13º lugar, ficou O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, que é um livro de literatura brasileira contemporânea que vai falar da questão dos indígenas no Brasil. Eu nunca tinha lido um livro que tratasse do assunto dos indígenas desse jeito. Ou de nenhum jeito, acho. E foi uma leitura muito pesada, assim, pegou, me fez refletir, me fez ficar mal, e eu adoro ficar mal com leitura. Adoro. Então, gente, é muito curto, é poético demais a escrita dessa mulher, meu Deus, leiam isso, sério. É literatura brasileira de altíssima qualidade, sério mesmo. Então, em 12º lugar, eu vou colocar aqui um livro que não tem o físico, eu li no e-book, que é A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, do Anton Chekhov. O Anton Chekhov é um escritor russo que eu conheci esse ano de 2021 e ele já se tornou um dos meus escritores favoritos. E quero ler tudo que ele escreve. Eu amei a coletânea de contos que está aqui, que eu li. Então, por favor, se você quer conhecer literatura russa, se você gosta de contos, comece por Anton Chekhov, sério mesmo. E esses contos desse livro aqui, eles são curtinhos, então ótimos pra começar. Fica a dica. Em 11º lugar, mais uma literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles com Seminário dos Ratos. Esse livro aqui é um livro de contos da Lígia, ele foi publicado durante a ditadura militar, e o conto que dá nome ao livro, que é o Seminário dos Ratos, é um conto que cai até no vestibular. Ele é muito importante para a literatura brasileira, para essa questão política, ditadura. Leiam, mas deixa a gente um pouco mal nesse período meio tenebroso que estamos vivendo. Mas a escrita da Lígia é impecável, eu amo a Lígia Fagundes Telles, ela é minha escritora brasileira favorita, não tinha como o que eu li dela não estar nessa lista. Vai ter mais Lígia nessa lista, sim. Então, 11º lugar. O 10º lugar fica com outra escritora que é minha favorita, que é a Isabel Allende com sua Longa Pétala de Mar. Ele também é curto. A Isabel Allende é uma escritora que nasceu no Peru, mas ela se considerava chilena, né? Ela viveu no Chile, e esse livro aqui vai se passar, a maioria deles passa no Chile, falando de imigrantes, na verdade, que vieram da Espanha por conta da Guerra Civil Espanhola, vieram se refugiar no Chile. E depois tem toda a questão da ditadura chilena e a gente acompanha esses personagens que passaram por tantas guerras, tantas coisas difíceis na vida. E o jeito que ela coloca a história do Chile junto com a ficção é simplesmente perfeito. Que nem A Casa dos Espíritos, que eu reli esse ano e ele estaria no top 1, mas A Casa dos Espíritos, já aviso, não vai estar aqui porque foi uma releitura. Se eu fosse considerar releituras,
seria o top 1, porque é o meu top 1 da vida, junto com Jane Eyre. Mas leiam Longa Pétala de Mar, é muito boa a história e a escrita dela, Isabel Allende, né? Agora o nono, peraí que eu preciso ficar contando, que eu sou de humanas. 13º, segundo, primeiro, 10º, não, O nono lugar vai para O Estrangeiro, do Albert Camus. O Camus também ficou no meu top leituras 2020 com A Peste, e agora ele entrou aqui de novo com O Estrangeiro. Esse livro ele é extremamente curto, eu li em 2 horas, essa página ela é bem grossinha, então, e a diagramação é tipo muito confortável, então ele é mais curto do que parece aqui. Leiam O Estrangeiro, inclusive eu dei esse livro de presente pra minha analista, que eu faço psicanálise, e eu dei de presente pra ela agora no fim do ano, de Natal, e pra agradecer tudo que ela fez por mim, porque eu simplesmente acho que é um livro, se você gosta de coisas psicológicas, pra pensar em pessoas, como as pessoas são, e o que as pessoas sofrem na mão de outras pessoas, enfim, injustamente ou não. Leia O Estrangeiro. Ele é uma porradona num livro curtinho, tá bom? Então esse foi o nono. Em 8º lugar, tem um livro que eu li em e-book também, então vou deixar a capinha aqui, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. Ele fica com esse 8º lugar do meu ranking de favoritos, porque ele é sensacional, 5 estrelas. O Tolstói, eu já tinha lido A Morte de Ivan Ilitch quando eu tinha, 14 anos, não tinha entendido nada, não lembrava nada. Então, considero que eu conheci Tolstói agora, com Guerra e Paz. E foi uma experiência maravilhosa. Tanta coisa, de um jeito, é tudo tão ligadinho e casadinho, e foram 2.200 páginas que passaram rápido, apesar de eu ter demorado pra ler, porque foi com metas e tal, mas a escrita é fluida demais. Pra mim, Guerra e Paz se divide em 3, assim, é tudo misturado, mas tem essas 3 vertentes pra mim, que é a história da guerra, né, as guerras napoleônicas, que são a guerra do Guerra e Paz, as guerras napoleônicas, né, o Napoleão indo lá pra Rússia, invadindo a Rússia e tudo mais. Então tem os capítulos que ele vai falar da guerra. Tem uns capítulos, às vezes nem é o capítulo inteiro, mas são partes que é o Tolstói, pra mim, ele tá se colocando como autor, assim, é o Tolstói falando mesmo, pra mim, sobre filosofias sobre a guerra. Então, o que ele considera sobre a guerra, sobre a história, sobre os registros históricos, sobre os momentos históricos, e ele fala muitas coisas que dá pano pra manga pra gente ficar aí refletindo sobre também. E a terceira parte do Guerra e Paz, que alguns capítulos, né, vai falar sobre os personagens. Aí é a história fictícia dos certos personagens que ele inventou. Na parte da guerra tem personagens reais, o próprio Napoleão é um personagem, mas nessa outra parte que eu tô falando são personagens completamente fictícios que ilustram pra gente a vida da elite, né, da aristocracia russa durante esses períodos de guerras napoleônicas, ou seja, começo do século XIX, aí pra ficar mais claro. E aí é pura fofoca, gente, é pura fofoca, é muito legal. É assim, quem vai ficar com quem traiu quem, é muito bom, é muito legal essa parte da fofoca. E é claro, é uma fofoca com propósito, porque também faz a gente refletir sobre vários assuntos, mas é uma fofocona, e eu adorei, farofona. Farofona do Tolstói, gente, existe, leiam Guerra e Paz, tá? Então, é isso. 8º lugar fica com ele. Em 7º lugar tem um outro calhamacinho clássico, que é Os Maias, do Eça de Queiroz. Ele é um calhamacinho, porque perto de Guerra e Paz nada disso aqui é calhamaço. Os Maias é um livro do realismo português, lançado, né, em 1866. E o Eça de Queiroz é um autor que eu gosto muito, tudo que eu leio dele eu amo. Cidade de Serras, Crime do Padre Amaro, eu tenho pra ler o Primo Basílio também. E apesar de ser possível, assim, você ouvir algumas pessoas falando que é arrastado, e ele fala muita coisa pra falar nada, e é lento, eu sei que é um pouco lento, sim, mas pra mim é um lento bom, entendeu? É um lento muito bom. Isso, bateria vai acabar. É um lento muito bom pra mim. E essa história, gente, eu não sabia spoiler disso. Eu não sei se vocês viram a série ou sabem spoiler, mas eu não sabia. E aí eu fiquei até o final, tipo, o que vai acontecer, né?
tem aquela coisa principal dos maias que eu não vou falar, mas leia. Especialmente se você não sabe do que eu tô falando, leia, é muito bom. Gente, muito bom. Sensacional. E claro, muitos aspectos do realismo português que dá pra gente pensar dentro da importância disso pra literatura como um todo, e quanto isso também influenciou escritores brasileiros. Sim, mas fora isso, só história já vale, sério. Aí, em sexto lugar, contando de novo, fica os 50 Contos do Machado de Assis. Aqui dentro também tem o Alienista, que é um conto meio novela, porque ele é mais compridinho, mas não tinha como não colocar o Machado aqui. Eu fiz algumas releituras dele também esse ano. Eu não li inteiro, na verdade, Memórias Póstumas e o Dom Casmurro. Eu reli pedaços. Mas como eu falei, releituras não entram no top. Então, aqui, apesar de ter alguns contos que eu já tinha lido, eu acho que a maioria eu não tinha lido. Então, eu resolvi que esse livro podia entrar. E aí, ele ficou aqui no sexto lugar. O Machado de Assis, ele é, pra mim, ele é simplesmente sensacional. Ele é exemplar, ele é um gênio. É um cara, ele era genial. Não tem o que falar do Machado de Assis. É difícil de ler? Tem alguns contos que são difíceis, sim. Não vou falar que é, nossa, todo mundo tem que ler porque todo mundo vai amar e porque todo mundo vai entender super. Não, porque nem eu... Tem uns contos aqui que eu não entendi. Vou citar dois pra vocês verem. Tem dois contos aqui que eu reli. Até agora acho que eu não entendi, porque acho que eu não consigo. Que é O Segredo do Bonzo e Entre Santos. Então, assim, não tô falando que Machado de Assis é fácil, eu sei que é difícil, mas vale a pena destrinchar e tentar de novo se você não conseguiu da primeira vez, porque eu fiz isso, valeu a pena e é, pra mim, hoje é o meu escritor favorito brasileiro. Em quinto lugar, chegamos no top 5. Top 5! Em quinto lugar ficou um livro que eu terminei há muito pouco tempo. Faz tipo 2, 3 dias que eu terminei esse livro, acho. 4 dias. Que é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Ele é mais grossinho também, mas ele não é tão grosso assim e eu demorei muito pra ler esse livro, porque ele é pesado. Tem, inclusive, vou deixar nos cards, adoro falar vou deixar nos cards, é um vlog de leitura meu lendo, sem spoilers, Uma Vida Pequena. Então, se você quer ver como esse livro acabou comigo, clica nos cards. E é isso. Não vou falar mais, porque é triste, mas muito bom. Em quarto lugar, eu deixei Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Tanto Uma Vida Pequena quanto este daqui são livros com muitos gatilhos. Então não sai por aí lendo, falando que Ai, a Bianca do Lendo Cocordelli botou ler e aí tinha gatilhos, agora ela vai ser cancelada. Não me cancela, eu tô avisando, tem gatilhos. Não é uma leitura fácil, é uma leitura difícil, porque não é fácil ler as coisas que tá escrito aqui e ali, tá? Não é fácil. Mas, pra mim, os dois valeram muito a pena. Esse aqui, em especial, porque Herdeiras do Mar vai falar sobre as mulheres de Consolo, que eram mulheres raptadas pelo exército japonês na Coreia, na China, em toda aquela área da Ásia que o Japão invadiu durante o imperialismo japonês, e essas mulheres eram levadas para bordéis para serem não prostitutas, escravas sexuais dos militares japoneses. E a gente vê, é ficção, tá? Não é um livro real, não é uma história real, mas essa história pode muito bem ter acontecido muito parecidamente na vida real, porque as mulheres de Consolo foram reais. E eu já tinha estudado sobre elas quando eu fiz intercâmbio no Japão, e eu fui no Museu das Mulheres de Consolo, então é um tema que pega muito pra mim, conversa muito comigo e me toca muito, sabe? Porque pouca gente já ouviu falar disso. Mesmo no próprio Japão, poucos japoneses sabem exatamente quem foram as mulheres de Consolo. Tem toda uma questão do governo não ter pedido desculpas internacionalmente ainda por ter um templo no Japão fazendo homenagem aos caras que estupravam essas mulheres. Então, é uma questão muito complicada. No meu Instagram tem um vídeo sobre isso do IGTV. Um dia eu ainda vou regravar ele pra postar aqui no YouTube. Mas se você não tem problema com vários gatilhos, estupro, rapto, abuso violento, abuso psicológico, todos os tipos de abuso, basicamente, lê esse livro, tá? Top 3. No top 3... Bom, vocês sabem que a Lígia Fagundes Telles está aqui, porque eu já tinha dado spoiler disso.
E o terceiro lugar não é dela. O terceiro lugar é de Pachinko, da Min Jin Lee. O Pachinko, ele é um livro coreano. A Min Jin Lee, ela é coreana. Só que a maior parte do livro se passa no Japão. Então vai seguir mais ou menos o mesmo período histórico de Herdeiras do Mar, que é o quê? Começa em 1910, quando 1910 mais ou menos, quando o Japão invade a Coreia pela primeira vez, sei lá, e começa a tomar conta de tudo lá, e aí a vida dos coreanos muda completamente, e a personagem principal aqui, por várias coisas que acontecem na vida dela, ela acaba tendo que se mudar da Coreia pro Japão. Então esse livro, ele fala muito sobre identidade, e tem um vídeo aqui, vou deixar nos cards, de 5 motivos para ler Pachinko. Gente, assista o vídeo e aí vocês vão entender melhor, mas é um livro, é um romance de formação de família, que é um dos tipos de livro que eu mais amo. Então começa lá em 1910 e vai acabar só na década de 80. A gente vai ver várias gerações dessa família que tem esse problema, não um problema, mas é uma questão, né? As pessoas que vão nascendo no Japão, elas têm ascendência coreana, só que a Coreia era um país explorado pelo Japão, aí eles sofrem muito preconceito por estarem no Japão e eles não são considerados japoneses, mas também não são considerados coreanos. É muito interessante. Então, só leiam. Escrita fluida, isso aqui, ó, você lê em 3 dias, se sentar e focar, porque é muito simples, muito tranquilo de ler. É uma escrita que vai, assim, só vai, tá bom? Top 2, em segundo lugar fica Lígia Fagundes Telles, com mais um livro de contos, que é o Antes do Baile Verde. Eu tenho consciência de que o que fez esse livro crescer tanto a ponto de estar num top 2 de lista, talvez tenham sido as discussões que eu fiz com um grupo de contos e crônicas, que a gente lê livros de contos e crônicas, inclusive o Machado de Assis também a gente leu nesse grupo, e as discussões enriqueceram muito a leitura desse livro pra mim, mas ele estaria no top 10, top 13, de qualquer jeito, porque, como eu já disse, Lígia Fagundes Telles. Aqui, qual é a diferença dos contos daqui pro Seminário dos Ratos? Aqui, eu achei que os contos são mais intimistas, eu achei eles mais delicados, no sentido de... nem sei explicar. Nem sei explicar. É mais sentimento. E eu gosto dessa questão de quando pega bem o sentimento, então por isso que ele tá na frente do Seminário dos Ratos. Mas assim, só leiam. E os contos têm tipo 3 páginas, 5 páginas, são bem curtos. Leia. Leia, Lígia, por favor. Se você acompanha o meu Instagram ou os vídeos mesmo, minimamente acompanhou assim ao longo do ano, você sabe qual é o primeiro livro do ano. Quando eu li ele, eu fiquei... nossa, vai ser o top 1, só que ao mesmo tempo eu terminei ele em abril. Então eu fiquei, será que vai ser o top 1? A gente ainda tá em abril. E foi o top 1, porque eu não tenho palavras para falar o que Os Miseráveis fez comigo. Essa aqui é a edição da Martim Claret de bolso, a tradução é a mesma da edição única que tem a Cosette na capa, em capa dura. A tradução é a mesma, mas esse aqui é de bolso. E, gente... marcações. É uma história incrível. Essa história eu já conhecia, sim, porque eu assisti o filme, né, o filme de 2012, do musical, com o Hugh Jackman, e eu já gostava muito da história. Inclusive, quando eu peguei pra ler, eu comecei a ler ele em 2020. Eu comecei a ler em dezembro de 2020, terminei em abril de 2021. E quando eu peguei ele pra ler, eu pensei, eu já sei a história. Não vai ser tão legal, porque eu já sei, eu tô acostumada a ler sem saber nada da história. Mas não, é muito melhor do que o filme, é muito melhor do que o musical, é melhor que tudo. E eu cheguei no final, eu só fechei assim e chorei. E assim, eu não chorei lendo nem Uma Vida Pequena. Então assim, pra fazer eu chorar, tem que ser uma coisa muito específica. E essa coisa específica, no caso, foi Os Miseráveis esse ano. Gente, Os Miseráveis é um clássico. Eu não vou falar que ele é fácil também, porque ele não é. Porque tem trechos ali que são arrastados, são lentos, mas vale cada minuto de esforço que você coloca na leitura. É sensacional. Maravilhoso.
uma escrita incrível. E eu já tinha lido Corcunda de Notre Dame, né? Notre Dame de Paris, mas Os Miseráveis é muito melhor que o Corcunda de Notre Dame, muito melhor. Victor Hugo, não tem como ele se superar, não tem como o Victor Hugo ter escrito algo melhor que isso. Eu não li mais nada do Victor Hugo, só esses dois, mas, enfim, cética quanto a melhoramentos na obra do Victor Hugo. Devia ter deixado esse pro final, né, meninas? Tudo bom. Mas tudo bem. E é isso. Comenta aqui o que você achou do meu top 13. Comenta o seu top 13, ou o seu top 10, ou o seu top 7, o top que você quiser. Mas comenta aí, pelo menos, qual foi o seu livro favorito desse ano de 2021. Eu adoro saber os livros favoritos das pessoas. Inclusive, nessa época que as pessoas vão postando no Instagram, eu vou salvando todos os posts, porque depois eu vou acrescentar tudo pra minha lista infinita. Então, sério, deixa aqui nos comentários. E comente também o que você achou. Nossa, como você pode colocar tal livro em tal lugar? Mesmo que seja polêmico, eu só quero comentários, porque eu gosto de responder. De verdade, respondo todos. E é isso. Vamos ficar por aqui, né, Cornélia? Um beijo, até a próxima e fiquem na paz.